Então a gente está aqui hoje na frente do Jornal do Comércio, integrantes da sociedade civil, de movimentos, de entidades, de redes, jornalistas, sindicatos, para protestar. Mas a gente não está protestando contra nada, não. A gente está protestando a favor da liberdade de imprensa, a favor do direito que você tem de se informar, de saber do que está acontecendo. Ao contrário do que vem acontecendo normalmente aqui em Pernambuco. Para quem não sabe, recentemente um jornalista daqui desse jornal foi demitido somente porque deu uma notícia que desagradou o dono do outro jornal, que é lá do outro lado da rua. Um dá uma ligação para o outro, o dono vai e demite, é brother do cara, e aí o jornalista que somente cumpriu o seu dever de informar a população acaba demitido. Depois de 12 anos de casa, o jornalista Cícero Belmar foi demitido somente porque fez a tarefa dele como jornalista. Deu uma notícia, uma denúncia de trabalho escravo, que não foi um boato, foi uma notícia do Ministério Público do Trabalho. Essa notícia foi veiculada em vários órgãos de informação do Brasil todo, menos no Diário, menos na Folha de Pernambuco. O JC, o editor, se atreveu a publicar, acabou demitido. E a gente está aqui para dizer que a gente não concorda com isso, que a gente concorda que a imprensa precisa ser livre, a imprensa precisa ser diversa, e o mínimo que se pede da imprensa não é imparcialidade. Imparcialidade não existe. É independência e honestidade. E é por isso que a gente está aqui. Mas fico calado, faz conta disso. País que crianças é menina, e não ouve o canto dos esquilos. As entidades, movimentos e redes abaixo-assinados vêm a público repudiar a atitude dos donos da mídia de Pernambuco que, em uma ação conjunta, violaram o direito humano à comunicação, atacando a liberdade de imprensa e o direito à informação. Os 3 maiores jornais de Pernambuco violaram a liberdade de imprensa e quebraram pelo menos 4 itens dos 10 que formam o Código de Ética da própria Associação Nacional dos Jornais. Esperamos que medidas sejam tomadas para que a população não seja mais uma vez prejudicada em nome dos abusos dessa liberdade de empresa inconstitucional vigente no país. É interessante lembrar também que hoje foi assassinado um radialista em Carpina, também porque estava exercendo o seu direito de informar a população. A censura, ao contrário do que pensa a sociedade, ela existe nos meios de comunicação e é de forma praticamente geral. Não existe a liberdade de imprensa que a sociedade imagina, a liberdade plena, completa. Isso é uma falácia. A gente está aqui na rua lutando por liberdade de imprensa e todo mundo cidadãos, a gente tem cidadãos, jornalistas, não jornalistas. Então o direito à informação é um direito de todos, não é só jornalista não. Vocês vão ser corporativistas, é aquela coisa só para 10 jornalistas e tal. Não, é de todos. A liberdade de informação e a liberdade da sociedade ser bem informada, sem censura interna. A gente está vendo que hoje as mordaças invisíveis, elas são piores até do que as mordaças que existiam na ditadura. São piores porque a gente não as vê, a gente finge, né, que elas não existem. E elas existem quando a gente vê que a categoria, que durante a ditadura foi uma categoria que se mostrou sempre à frente das disputas, está hoje dentro do jornal, olhando pelas janelas e não desce. E não desce para vir para cá, colaborar com a gente por uma liberdade muito maior, certo? Esse ato aqui tem uma ação fundamental. A gente não pode se calar diante de ações feito estas. A gente tem que sair daqui e divulgar isso muito via internet e colocar isso nas redes de imprensa do mundo todo, porque nós não podemos, sob hipótese alguma, calar diante de tal arbitrariedade. Eu quero também reafirmar nosso repúdio enquanto mídia independente, enquanto Rádio Livre, do ato que aconteceu da demissão do jornalista, que prova mais uma vez que Pernambuco está andando para trás e a gente tem que olhar para frente e construir outros caminhos de mídia. Então nós não podemos admitir que esse tráfico de influência tão criticado e corretamente criticado pela imprensa seja aplicado internamente quando citado de nós outros. Nós não podemos admitir que uma denúncia a ser apurada, mas uma denúncia de trabalho escravo, que é muito grave, não importa quem tenha praticado,
É preciso dizer que é um crime que tem que ser apurado, tem que ser denunciado à opinião pública. A prática tem que ser coerente com aquilo que se faz, que se fala, que se escreve. E é por isso que nós estamos aqui nos solidarizando, não apenas com o Plínio Belmar, mas esse ato significa um atentado à imprensa, um atentado à liberdade da imprensa, um atentado aos direitos humanos, um atentado ao direito de ir e vir, um atentado ao direito de trabalhar corretamente.